Lucas capítulo 18, 18 a 30. Eu quero desde já, eu acho que já está gravando, né? Mas mandar um abraço também para todas as pessoas que estarão aí nos ouvindo logo mais pelo YouTube. Irmãos nossos, compartilham inclusive da mesma fé. É bom ter vocês também conosco. Lucas capítulo 18, do verso 18 ao verso 30. É uma história conhecida ou não é? Mas vamos aprender um pouco mais dessa história hoje. Eu acho que eu já preguei algumas vezes sobre essa história, sempre destacando alguns pontos. E hoje será destacado mais um ponto específico dessa história. Mas vamos lá. O que é que diz aí? Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar o quê? A vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde quando? Desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Irmãos, eu costumo estudar a Bíblia de uma forma, eu não sei se alguns fazem isso, mas talvez uma forma estranha para algumas pessoas. Mas eu me pergunto muito, eu sou muito curioso de verdade, Arimeia. Quando eu pego uma palavra que eu não conheço, eu corro para o dicionário, vou pesquisar lá no nosso novo dicionário, né, que é o Google, boto lá. E quando eu estou lendo o texto, eu fico assim, olha, certo homem, que homem? De posição, que posição? Perguntou-lhe. Eu gosto muito de ficar perguntando por quê e me aprofundar mais ali naquela história para entender o que realmente ela quer nos passar. E a minha primeira pergunta, adivinha qual foi? Por que o título é O Jovem Rico? Por que, Neto? Já se perguntaram por quê? Por que, Suelton? Também, isso mesmo. Mas poderia ser, Suelton, um senhor rico? Poderia, né? Eu acho que teria o mesmo efeito a mensagem, não teria problema. Um senhor que em sua vida inteira guardou os mandamentos, mas que ali, mesmo no fim da vida, ainda não tinha aprendido a verdadeira essência de seguir a Jesus. Poderia ou não poderia? Um senhor rico, um fariseu rico, um saduceu rico, um cobrador de impostos rico. Mas eu me perguntei, Washmillians, por que um jovem? Por que um jovem? O jovem provavelmente não tinha tanta experiência na vida, como o Suelton falou aí, em questão de riqueza. Provavelmente, nós não sabemos, mas provavelmente pode ter sido fruto de uma herança, Neto. Algo do tipo. Mas, irmãos, isso me chamou muito a atenção. Porque eu sou novo, me considero novo na igreja adventista. Mas alguns que têm um tempo a mais que eu, que conheceram antes de mim, sabe como era alguns anos atrás a igreja adventista. E tristemente eu falo isso porque eu não tive o privilégio, Neto, de conhecer isso a fundo. Eu me lembro bem de quando eu comecei a conhecer a igreja adventista, dos acampamentos, dos grandes acampamentos, que tem muitos jovens, e não era nem só do era clube de desbravadores, mas também tinha acampamentos dos jovens, não era? E eu achava, que legal isso, que legal.
Eu via surgindo a Missão Caleb como uma grande novidade na igreja adventista. Eu olhava para as músicas do Ministério Jovem, olhava para os jovens atuando na igreja, geração 148, não é? Vocês já ouviram falar, não é? Diga que sim. Tantas outras coisas. Eu via os jovens, a igreja adventista sendo mantida por jovens. Eu vi os jovens adventistas trabalhando a cada dia mais, sempre fazendo com que a igreja crescesse. A igreja cresceu? Sim. Olha, pode ter certeza que os números, as estatísticas mostram que ali por volta do ano 2000, Neto, foi o tempo que a igreja adventista mais cresceu no mundo inteiro. E pensando sobre essas coisas, eu comecei também a me questionar. Embora eu tenha conhecido a igreja adventista só em 2009, pouco tempo, não é? Mas eu já ouvi muitas histórias, comecei a estudar a história do Clube de Desbravadores, em que ano surgiu, comecei a estudar um pouco sobre várias coisas. Irmãos, eu vi que as coisas mudaram. Mas por que eu estou pegando esse texto agora do jovem rico e falando disso? Porque tem muita coisa que precisa ser deixada de lado. Porque o reflexo de algumas coisas estarem mudando, ontem inclusive até falamos num pequeno grupo, sobre algumas coisas que a pandemia inclusive vai nos deixar. Porque após essa pandemia, muita coisa vai mudar. Já começou a mudar e tem muitas coisas que vão permanecer. Mas a gente conversando sobre isso, e eu parei para pensar um pouco, Neto, naquele momento ali no PG, e me perguntei, onde estão os jovens? Onde estão os jovens? Nesse momento eu estou falando para mim, estou falando para os jovens que estão aqui presentes, os jovens que irão nos assistir, estão aí através da internet, os jovens de 80 anos, os jovens aqui de 100 anos, todos os jovens. Mas onde está, a pergunta é, onde está a juventude da igreja? Vamos continuar a ler o texto? Eu vou voltar a isso e a gente vai ver uma coisa bastante importante sobre isso. Olha o que diz aqui agora sobre o perigo das riquezas. Olha no verso 24. Continua falando sobre a mesma coisa. Ainda é sobre ali o jovem rico. Após o jovem rico ter virado as costas ali e ido embora, Jesus continua ali com os apóstolos naquele momento. E ele continua a conversar com os apóstolos, inclusive sobre isso, sobre o perigo das riquezas. E olha o que diz o texto. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Irmãos, lendo esse texto, eu encontro algumas dificuldades que a igreja enfrenta nos dias de hoje. Eu vejo algumas dificuldades que os jovens enfrentam nos dias de hoje. E sabe por que eu consigo enxergar isso? Porque Deus nos mostra através da sua palavra e nos mostra também, Neto, através da nossa experiência, do momento em que nós estamos vivendo, das situações. E quando paramos para como está o mundo hoje, vemos pandemia, explosão lá em Beirute, é isso?
outras coisas acontecendo, como citou ontem no PG, um engavetamento no Paraná, que deixou algumas pessoas mortas, outras feridas. Os testemunhos das pessoas que sobreviveram, tanto lá da explosão em Beirute, quanto que venceram o coronavírus, quanto aí dessa tragédia lá que aconteceu lá numa rodovia paranaense. O testemunho das pessoas abraçando um familiar e dizendo: eu tenho tudo. O testemunho da pessoa vendo o carro ali todo amassado e dizendo: mas Deus me livrou, eu estou salvo e eu estou feliz porque Deus me deu uma nova vida, uma nova oportunidade de viver. E quando eu vejo essas coisas, eu vejo que o cristianismo passa por uma reformulação onde, principalmente os jovens, buscam outras coisas e não o céu. Quando eu olho para todas essas catástrofes, Antenor, todos esses problemas que enfrentamos, eu fico me perguntando o que é que eu estou fazendo da minha vida. O que mais eu estou buscando? O que eu estou colocando em primeiro lugar? Qual é o meu objetivo? Eu fico pensando nessas coisas e me pergunto, se fosse eu que tivesse passado por aquilo e não tivesse aqui hoje para contar a história, o que eu teria herdado? Eu quero falar para todos, toda a igreja, mas em especial para os jovens, porque os jovens que estão aqui, assim como eu, têm sonhos. Tem sonhos. Edmeia tem sonhos ainda. Talvez o sonho de trocar o carro, talvez o sonho de ver os filhos bem. É impossível não se ter. Mas se você for procurar uma pessoa que tem uma certa idade, uma idade mais avançada, a pessoa já não tem mais sonhos. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, até com pessoas de 100 anos ou mais, e elas não tinham mais sonhos, Neto, porque o tempo passou. Alguns sonhos ela realizou, outros não. Mas isso é um grande problema, um grande detalhe. Não é errado sonhar, não é errado buscar aquilo que se quer, conforme a vontade de Deus. Mas onde está o nosso foco? Eu sei que tem aqui jovens que estudam, que querem se formar, que querem melhorar a sua vida, que querem um emprego, que querem ter um bom currículo. Eu sei disso, eu também luto por isso. Mas eu quero que você pare agora para pensar e veja o que tem tomado o primeiro lugar na sua vida. Se o seu trabalho, se os seus estudos. Eu quero só que você pare para pensar um pouco agora em quanto tempo você gasta estudando, quanto tempo você gasta com amigos, quanto tempo você gasta nas redes sociais, quanto tempo você gasta trabalhando. É incrível a quantidade de pessoas que me falam uma coisa: eu estou muito cansado, eu estou trabalhando demais. Será que tem alguém aqui que está cansado e trabalha demais? Tem alguém aqui? Coisa boa que não tem, né? Mas irmãos, agora vamos falar do que realmente interessa, o reino de Deus. Será que nós estamos cansados de trabalhar para o reino de Deus? Ou será que nós estamos cansados, Renato, de trabalhar para nós mesmos? Porque é isso que importa. Vamos ler mais um texto? Livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. Agora, dessa vez, menos versos, porém, que nos traz uma lição. Todos encontraram? Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 também. Não sei se vocês perceberam, mas lá o jovem rico, começamos em que verso? Aqui também não é diferente, verso 18. Caminhando junto ao mar, aonde? Da Galileia, viu dois irmãos. E quem eram esses irmãos? Simão, chamado Pedro, e André, que faziam o quê? Eles faziam o quê? Lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Dois irmãos pescadores, Washington. Um chamado Simão
né, que era Simão, chamado Pedro, e o outro era André. Os dois ali foram avistados por Jesus. E eles estavam ali no barco, né, lançando as redes, porque eles eram pescadores. O verso 19, dizendo o seguinte: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de quê? De homens. Mas o que era que eles preferiam? Pescar peixe ou homens? Claro que é no sentido figurativo, né? Mas qual era o objetivo deles? Alcançar os peixes, ter renda, ter a fartura na sua mesa, ou deixar tudo isso de lado para seguir um homem que estava vendo ali pela primeira vez, talvez? O que era mais importante? Eu acho que pescar era mais importante, Edmé, para aqueles homens. Porque talvez para mim fosse também, Neto, alimentar minha família, pegar o peixe ali para vender, para comprar um barco novo. Olha só que coisa. Mas olha o que é que o texto diz. Olha só como esses dois homens são. Parece serem sem noção esses dois homens. Olha aí direitinho. Jesus chega para eles e no verso 9 diz o quê? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que é que esses homens fazem. Olha o que é que diz o verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Diz uma coisa, irmão Bosco, você vê um jovem estudando, fazendo faculdade, prestes a se formar, tem um emprego bom, uma família linda, maravilhosa, tudo de bom na vida aparentemente na vida daquela pessoa, e de repente aquela pessoa larga tudo. É estranho, não é, né, irmão? É estranho, não é? A pessoa dizer, eu não quero mais nada, eu vou embora, agora eu vou ser um missionário na Índia, na Venezuela, ou em qualquer outro lugar, e deixar tudo. É estranho ou não é, H? Isso é complicado isso. Mas foi isso que aconteceu com esses homens. Você conhece alguém que fez isso? Talvez poucos aqui conheçam alguém que fez isso. E por que poucos conhecem alguém que fez isso? Porque poucas pessoas fazem isso. Só que a grande questão aqui não é o povo do mundo que vai deixar do lado. Não é isso. Somos nós que somos cristãos que às vezes não sabemos o que é prioridade na nossa vida. Muitas vezes não sabemos o que é prioridade na nossa vida. Aqueles homens, ao ver Jesus passando ali, convidando eles, tomaram essa decisão. Eles viram que isso ali era uma prioridade, irmão Bosco. Pensa que foi só eles? Não foi só eles. Verso 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O que falar disso, Neto? Você sabe, o jovem rico, quantos aqui não fazem a mesma coisa que ele? Quando Jesus chama, dá as costas. Quando Jesus pede, nega. Irmãos, não foi o irmão Neto que me chamou aqui para falar sobre mordomia, não. Até está parecendo, não é? Mas não foi ele que me chamou sobre mordomia, não. Embora essa mensagem tenha tudo a ver. Porque o cristianismo atual está sendo refletido de acordo com aquilo que nós estamos sendo. Hoje nós temos algumas facilidades. Nós trabalhamos, estudamos, fazemos um monte de coisa. Alcançamos alguns objetivos. E quando temos ali o carro novo que tão sonhamos, a casa nova que tanto sonhamos, percebemos que não vale mais nada. Percebemos que as riquezas desse mundo não são tão valiosas assim. Enquanto, quando nós somos jovens, nós colocamos valor nessas coisas. Foi assim que aconteceu com Salomão? Foi. Mas no final da sua vida, ele disse o quê?
tudo é vaidade. Eu lembro da minha mãe contando como ela vivia quando eu era criança, irmão Neto. Ela dizia que morava no interior, né? Ela não tinha dinheiro para comprar uma boneca, não é? E hoje eu acho que quem é mais novo aqui sempre ouviu dos pais, da mãe, do pai, olha, no meu tempo era assim. É assim, Gabi? Gabi já olhou ali de uma forma diferente. Eu também já ouvi bastante isso. Olha, minha mãe falando, né? No meu tempo, eu não tinha uma boneca para brincar, meus pais não tinham condição de me dar, eu brincava com sabugo de milho. Fazia uma roupinha ali com a própria palha do milho e brincava e era feliz. Aí eu paro para pensar, e hoje, o que nós precisamos para ser feliz? O que é que nós precisamos hoje para ser feliz? Talvez alguns não entendam isso. Talvez estejam dizendo, mas Paulo trabalha, faz isso, não sei o quê, ele é jovem também. Meus irmãos, a gente tem que aprender com os erros dos outros, infelizmente, mas a gente tem que ter uma lição. E nós temos a lição aqui da Bíblia. O que é que esses homens que largaram tudo para seguir a Jesus perderam? Eles perderam um tudo que não valia nada. E lá, no texto que nós lemos lá, em Lucas, Pedro levanta-se ali e fala, Senhor, mas nós deixamos tudo, pai, irmão, família e tudo de lado. Jesus diz, olha, o reino do céu é seu, meu amigo. Porque ninguém que nesse mundo largar tudo para me seguir ficará desamparado, perderá algo. Eu sei o quanto é difícil isso. Eu sei o quanto é difícil isso. Mas é algo que nós precisamos. Nós estamos estudando demais, trabalhando demais, e essa pandemia também nos serviu para nos alertar o que nós somos. Jovens estão morrendo, jovens formados, jovens que têm um bom emprego ou que estão na faculdade, mas morrem do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que você não precisa lutar pelos seus objetivos, eu estou dizendo que saiba o que é prioridade na sua vida, meu irmão. Infelizmente, muitos não estarão no céu. Muitos não estarão no céu. Muitos, como a areia do mar, não estarão no céu. Porque um dia, quando Jesus chamou, o mundo foi mais importante. As riquezas foram mais importantes. Um bem foi mais importante. Um familiar foi mais importante. E é por isso, Neto, que muitos não estarão no céu. O que falar de Moisés? Moisés, quando tinha tudo também no Egito, mas quando ele saiu do Egito, porque Deus o tirou dali, o que era que ele tinha? Nada. Encontrou ali uma esposa, um pai que tinha, o pai da esposa que tinha ainda algumas coisinhas ali para ele cuidar, mas ele não tinha nada. Estávamos falando na lição do PG sobre Jó. Jó tinha tudo, tudo mesmo, ele tinha tudo, mas o que aconteceu depois? Ele continuou com tudo. Mas ele não perdeu a família, a saúde, ele continuou com tudo. Ele continuou ao lado de Deus. E por ele continuar ao lado de Deus, o que é que aconteceu? Bênçãos vieram. Mas calma, nem sempre vai ser assim na sua vida. Nem sempre vai ser assim na minha vida. Nem sempre eu vou negar alguma coisa e Deus vai me abençoar com outra coisa material. Não, não é isso. Em que momento na Bíblia Jesus nos promete isso? Em nenhum momento. O que Jesus nos promete é a salvação. O que Jesus nos promete é o céu. O que Ele diz a todo momento é que essa terra é passageira. Ele diz para não acumularmos riquezas aqui. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Jesus nos diz. Mas voltando lá atrás, nos tempos que a igreja tinha esse foco na missão, hoje tem. Hoje estamos acomodados dentro da igreja, hoje nós encontramos desculpas para não ir na igreja. Nós não saímos para dar um estudo bíblico, não temos mais a missão Caleb acabou.
os retiros espirituais acabaram. Qual foi a última vigília que fizemos? Acho que ninguém lembra, né? É porque faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo, né? O que é prioridade na nossa vida? Pessoas que cantam estão deixando de cantar, pessoas que pregam estão deixando de pregar, porque não tem tempo, porque isso, porque aquilo, porque outro, e porque fulano chamou, porque isso, porque tem um problema com a pessoa. O foco na missão, perdido. Qual foi o último batismo na igreja, Washington? Aqui nessa igreja? De quem é a culpa, Washington? É da liderança? É do pastor, Washington? É da missão? De quem é essa culpa? Os JAs, aos poucos, né? Não é mais como era antes. A própria igreja não é mais como era antes. Olha, eu gosto das igrejas do interior. Elas têm uma particularidade. Você pode procurar qualquer igreja do interior. As pessoas, elas não gostam de perder um culto. Elas não gostam de faltar um culto. Para elas, o culto é sagrado. E quando eu cheguei na central de Campina, em um domingo à noite, levando alguns amigos, Suelton, que estava conhecendo a igreja adventista e queria conhecer a central de Campina, Suelton. E quando eu chego lá, 7 horas da noite, que lá é o culto, e o pregador estava lá na porta. 7 horas começa o culto. E o pregador estava lá na porta, Suelton, esperando abrir a igreja. E porque não tinha ninguém. Porque de 7 horas da noite, que a igreja era para estar aberta, começar o serviço de cântico, não tinha pessoas lá. Eu vejo a diferença que é, sabe, Antenor? Eu conversando com o Antenor alguns dias atrás, Antenor falando como era antigamente, como ele gostava das aventuras, das coisas, era uma motivação para ele, e ao mesmo tempo também, ele pregava o evangelho e algumas outras coisas. Hoje não se tem mais. Alguns podem dizer, Paulo, mas as coisas mudaram, se modernizaram, não podemos viver no passado. Eu desejo que nunca se modernize, se for para perder a salvação. Eu desejo, se for para garantir a minha salvação e pregar o evangelho para outras pessoas, eu prefiro ficar no passado. Porque isso é mais importante. Eu quero só nessa manhã que você pare para pensar um pouco. Neto, no PG, Neto estava dizendo, eu estava trabalhando demais e a pandemia vou entender que eu não preciso trabalhar demais. Eu vou trabalhar menos, palavras de Neto, eu vou trabalhar menos a partir de agora. E agora, o que eu vou fazer? Trabalhar mais para o reino. Será que só é Neto que, nessa manhã, tem que dizer isso? O que nós estamos perdendo é muito valioso. O que nós estamos perdendo é muito valioso, é o céu. Nós, como jovens, não podemos dar as costas a Cristo. Negar aquilo que nós temos, as nossas riquezas, os nossos talentos, o nosso tempo. Será que nós, Antenor, vamos dar as costas a Cristo? Quando Ele disser, larga tudo e me segue. Será que tem alguém aqui hoje disposto? Olha, eu sei que tem algumas pessoas assistindo aqui, eu vou explicar às pessoas que estarão assistindo esse vídeo, certo? A igreja adventista não faz isso, não fica pedindo tudo o que tem, mas é só uma pergunta para que vocês entendam e reflitam. Você está disposto hoje a pegar a chave do seu carro e doar para a igreja? A chave da sua casa e doar para a igreja? Ou mesmo, não precisa doar para a igreja, vender e distribuir para os pobres? Você faria isso? Seja sincero. O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? A salvação de muitas pessoas que serão alcançadas através dos nossos bens? Ou o nosso ego, nosso egoísmo,
o nosso, muitas vezes, luxo. Tem uma igreja que eu até estava falando com o Neto ontem, né, com o Suelito, e pedindo algumas orientações, porque assim, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente quando está sendo transmitido a mensagem e tal. Infelizmente, muitas igrejas por aí fazem cultos exclusivos para criticar a igreja adventista. Nós não fazemos isso para criticar uma igreja ou outra. Mas tem uma coisa que eu acho muito bonita em uma igreja. Em uma igreja pentecostal bastante conhecida aí, é que o povo dá tudo que tem, Bosco. Eu acho isso bacana. Aonde é que está o erro nisso? Isso é errado? Não, não é errado. Não é errado. O errado, que eu discordo com essas denominações que fazem isso, é que elas pedem que você dê tudo e que Deus vai te abençoar em dobro, que vai acontecer. Isso é errado. Isso não é bíblico. A teologia da prosperidade não é bíblica, mas o dar é bíblico. Você conhece a história da viuvinha pobre ali, que só tem uma moeda e botou ali no gasofilácio? Você conhece? E Jesus olhando para aquela mulher ali, dizendo, ela deu tudo que tinha. Irmãos, Jesus repreendeu aquela mulher? Aquela mulher estava fazendo alguma coisa de errado? Mas não, olha, nós não damos os nossos bens. Se fala de dízimo, para alguns é uma briga. Se fala de uma oferta, meu Deus, conforme o seu coração, aí que complica. Agora, imagina em deixar tudo para seguir Jesus. Isso é uma coisa impossível, não é? Mas que infelizmente, nós que temos a mensagem de levar o evangelho às pessoas, que Jesus está voltando, estamos cada dia mais como aquelas árvores antigas que Isaura entende bem assim, aquelas raízes. Qual a árvore que tem a raiz assim mais profunda, Isaura? Oi? Sequoias. As sequoias, nós estamos igual a elas, presos nesse mundo, igualzinho a elas. Meus irmãos, trabalhe menos. Não pense que a sua família vai sofrer por causa disso, não. Você tem um Deus de verdade. Você tem um único Deus. Você tem um Deus que nunca desamparou ninguém. Quantos personagens bíblicos nós não vemos? Podemos dizer que tem mais de 100? Podemos. Quantos foram desamparados? Você conhece algum que foi desamparado por Deus? Você conhece algum? E por que você acha que você vai ser? Quando nós começarmos a doar mais os nossos talentos, essa igreja vai crescer. Quando começarmos mais a doar os nossos bens, essa igreja vai crescer. Quando começarmos a doar mais o nosso tempo, essa igreja vai crescer. Somente assim. Somos nós que temos o dever de levar a mensagem ao mundo, mas que mensagem nós estamos levando? Quantas pessoas nós estamos alcançando? A igreja cada dia mais se tranca dentro de paredes, cresce menos. O porquê disso? Abra a sua Bíblia, você já está em Mateus, né? Abra aí no capítulo 19, eu acho que, deixa eu ver aqui qual é o verso, não tinha pensado nesse verso antes, mas ainda sobre a questão do jovem rico, né? No capítulo 19 de Mateus, a gente leu lá em Lucas, aqui em Mateus diz o seguinte, ó, verso 29, 19, verso 29. O que é que diz aí? Verso 29, todos acharam? Diz como? E todo... Eu vou ler de novo.
Eu vou ler aqui novamente. Grava esse texto na sua cabeça, meu irmão. Grava esse texto na sua cabeça. Olha o que é que diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Quantos não são os homens ricos que sofrem, que não têm esperança, que se suicidam? Quantos são os homens que trabalharam? Tem algumas... O meu chefe lá na empresa, né, o meu supervisor, ele sempre traz aquelas mensagens motivacionais. Eu acho que Antenor passou também por isso, e alguns aqui também passam por isso, né? Se você quer alcançar algo na vida, acorde mais cedo, 1 hora na sua vida. Eu estava até vendo uma hora por dia, se você acordar mais cedo. Durante uma semana são 7 horas, durante o mês são 30 horas que você perdeu. Daria para você trabalhar mais, é 1 semana a mais. Olha só, essa mensagem motivacional. Assim você vai alcançar os seus objetivos. Meu irmão, meu objetivo é o céu. Para pensar nas 24 horas que você tem. Você tem 24 horas, quantas horas você trabalha? Geralmente 8, né, Neto? Normalmente aí. 8 horas do seu dia, ou seja, 1/3. As outras 8 horas você faz o quê? Dorme. E as outras 8 horas, o que você faz? Metade, 4 horas é comendo, né, Neto? Tem gente, mas televisão ou no celular, na internet, no YouTube, Netflix, não sei o quê, mas, né? Não é assim a nossa vida? Irmãos, olha só o destino que está na nossa vida. Deixa eu perguntar a vocês agora. Será que quanto tempo você tem por dia com Deus? Ao lado de Deus. Quantas horas por dia você gasta evangelizando alguém? Quantas horas por dia você gasta louvando a Deus, adorando a Deus? Eu tenho 8 horas para trabalhar, eu tenho 8 horas para dormir, eu tenho 8 horas para as outras coisas. Quanto tempo você gasta para Deus? Qual é o seu foco? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? É o céu. Então cuidado com quem você está sendo. Não seja como esse jovem rico. Não seja como ele. A Bíblia não fala mais sobre ele, mas eu não imagino ver ele no céu. Isso é triste. Com uma pessoa que eu nunca conheci, irmão Luciano. Isso é triste. Ver que uma pessoa que eu nunca conheci não vai estar no céu. Agora você sabe o que é mais triste ainda? É olhar para as pessoas que eu conheço, olhar para os meus amigos e saber que talvez um dia ele não estará no céu. É olhar para mim e saber que se eu não deixar esse mundo, eu não estarei no céu. Isso é mais triste, Renato. Irmãos, essa mensagem hoje é uma mensagem para que possamos refletir um pouco mais. Para que as atividades da igreja voltem. Neto, sabe como é que eu fico imaginando essa igreja, Neto? Com PGs sendo frequentado por pessoas que não são da igreja. Vários PGs em uma cidade que só tem uma igreja, com um pouco mais de 3.000 habitantes. Nós tínhamos 5 PGs. 5 PGs. Quantos nós temos aqui da igreja aqui de Mangabeira? Oi? O coordenador é o Bosco, né? Temos quantos PG, Bosco? 5. É sério isso que eu estou falando, gente? A cidade onde eu saí tinha 5 PG, uma cidade que tem pouco mais de 3.000 habitantes.
Só tinha uma igreja. Eu imagino os PGs fortes aqui, Neto. Eu imagino a criançada aqui na hora do cantinho da criança, aqui 100 crianças aqui, Neto. Eu imagino uma banda aqui, bem organizada, com bons instrumentos, bons músicos para adorar a Deus, bons cantores, é isso que eu imagino, Neto. Sabe o que é que eu imagino mais? É com equipamentos também de som, com mais qualidade, transmitir para outras pessoas que isso também é importante, pessoas que não podem estar aqui realmente. Sabe o que eu imagino? O JA aqui, não sendo para os jovens da igreja, o JA aqui sendo um culto específico para os nossos amigos jovens estarem vindo conhecer a igreja. Sabe o que eu imagino? É um clube de desbravadores forte, testemunhando do amor de Deus nas ruas, um clube de aventureiros, um não, né? Pode-se ter mais, né? Vários, né? Eu imagino essa igreja lotada, essa igreja aumentando, assim como era no passado, H. Assim como era lá, as igrejas que Paulo abria. Será que alguém aqui tem os mesmos sonhos que eu para essa igreja? Levanta a mão aí quem tem os mesmos sonhos. Poucas pessoas, né? Ou todo mundo? Então vamos fazer isso acontecer, gente. Isso depende de nós que estamos aqui. Isso depende de nós. A culpa não é Deus, não é o momento que estamos enfrentando. Uma vez eu peguei uma briga com uma pessoa porque disse: é porque estamos vivendo no tempo de Laodiceia. Meu amigo, não use uma coisa para defender outra. Nós sabemos que nós estamos vivendo nesse tempo e temos mais problemas, mas nós não somos Laodiceia. Nós somos o povo que tem a tríplice mensagem angelical para levar para esse mundo. Nós somos esse povo, e esse povo não pode ficar de braços cruzados, meu irmão. Quantos estudos bíblicos estão sendo dados atualmente? Quantos? Vem aí o batismo da primavera. Será que, se for pelo nosso esforço, vai ter batismo na primavera? Não, né? Porque eu deixei de dar um estudo bíblico, porque eu deixei de vir a um culto. Você sabe que isso é muito importante também? Porque eu gastei mais tempo com o meu trabalho durante o meu dia e não com Deus. É por isso que essas coisas acontecem. Antenor falando agora há pouco, eu já vou encerrar aqui, irmãos. Mas Antenor agora há pouco falou sobre, na escola sabatina, embora às vezes eu fique fazendo umas coisas e outras, mas, irmãos, por incrível que pareça, eu consigo prestar bem atenção. E eu gravo coisas, e Antenor estava falando, qual de nós tem o poder de levantar uma pessoa, dizer a pessoa para se levantar, curar um cego? Antenor, eu não acho que isso seja uma exclusividade de algumas pessoas. Que Deus concede esse dom a algumas pessoas exclusivas. Sabe o que é que eu acredito? É que nós não estamos buscando os dons de Deus. Eu acredito que essa culpa é nossa, Antenor. Eu acredito que se buscarmos mais a Deus, que se estivermos em comunhão com Deus, nós teremos esse poder. O Deus do passado não mudou, é o Deus de hoje. Está pronto a, se preciso for, abrir o mar vermelho. Mas Ele só vai abrir para os seus filhos. Porque aqueles que não são seus filhos, o mar vai se fechar. Assim como aconteceu com aquele povo do Egito. Meu irmão, o céu está próximo. Qual sinal você quer mais? E o que falta mais para nós mudarmos? O que é que falta? Eu tinha pensado em uma música para agora, para o final, há alguns dias atrás, mas infelizmente não deu certo. Eu vou convidar vocês a ficarmos de pé, a cantarmos uma música e depois encerrarmos uma oração. Pode ser assim? Vamos ficar assim? Eu vou pedir para botar uma música que nunca mais nós cantamos aqui na igreja. O Rei Vem Vindo, Thalita. 1, 2, 8.
Agora eu quero fazer o seguinte. Eu não quero que você cante agora. Eu quero que você ore agora durante essa canção, Neto. E escutando ao mesmo tempo essa música. Pensando sobre o retorno de Jesus. Você é capaz de fazer isso? Feche os seus olhos. Ore até mesmo através da letra dessa canção. Mas ore nesse momento. Veja que Jesus está voltando. Ele vem nos buscar. Imaginem essa cena. Ele vem para nos buscar. Seremos esses salvos. Nós que estamos aqui seremos esse povo que vai subir. Amém. O nosso Rei vem vindo. A cada dia que passa Ele está mais próximo. Vamos cantar juntos, o Rei vem vindo. Neto, vamos cantar mais uma vez? O Rei vem vindo?